então vamos trazer aqui a presença da secretária de Educação para Franciele Márcia Maier, para trazer então a sua versão a respeito desse fato, se ela quando ela tomou conhecimento e quando que a diretora lá do Sinceb já havia alertado a secretaria por conta desse assunto. Bom dia, secretária. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Fico feliz de poder estar aqui para trazer o ponto de vista, até porque fui mencionada no vídeo da Tânia. Esse vídeo não foi o primeiro, né, Valdomiro? Ele sim. É um vídeo que, em outras manifestações do Sinceb, ela também acaba adotando, a presidente acaba adotando essa postura. O sindicato, ele é para defender os servidores, e eu concordo com isso, até porque sou servidora efetiva dessa rede, já estive também lá do outro lado e é para lá que eu retorno quando não ocupar mais o cargo de secretária. Mas aqui a gente tem que ter dois pontos que a gente precisa esclarecer para os ouvintes que estão aqui, que acabam não estando inseridos no serviço público, e até mesmo os nossos servidores. Todo servidor está no estatuto, ele tem direito à ampla defesa. E nem todas as medidas administrativas, como penalidades, são processo administrativo. Então, quando as denúncias chegam na secretaria, e isso eu trato com seriedade e respeito, e ela sabe disso porque as denúncias são constantes. A rede possui 63 unidades escolares, somando os técnicos administrativos, as equipes da Secretaria da Educação, são 3.000 funcionários. Então, é um volume de pessoas grande, 16 mil famílias sendo atendidas. Então, tem situação todo dia. Todo dia tem relato, porque eu queria um horário X, não consegui, não deu. Mas o diretor da escola, nas suas atribuições, está. É ele que organiza a rotina, é ele que organiza o horário, é ele que chama o professor, o monitor, a servente, para conversar quando de fato algo não está ocorrendo lá. E tudo bem a pessoa se sentir, eu me senti mal porque fui chamada na secretaria para ajustar a minha conduta de trabalho. Agora, imputar crime a um diretor por estar ali fazendo a sua atribuição, isso eu não acho prudente e não concordo. Até porque quando a gente apura os fatos e aí sim precisa abrir uma sindicância ou um PAD, nós abrimos. E a Tânia sabe disso, porque são mais de 10 processos administrativos abertos agora na minha gestão, incluindo diretor, professor, coordenador, e o Sinceb tem cadeira nessas comissões processantes. E essas comissões processantes, elas não são feitas por mim, elas são feitas pela comissão estabelecida pela prefeitura para apurar esses fatos. Assim como a prefeitura possui uma comissão de assédio moral. Então, as denúncias, elas também são encaminhadas para essa comissão. Então, assim, que eu sento em cima das denúncias e não faço nada, não é verdade. E aqui, professores que, inclusive, também já vivenciaram essas medidas administrativas de orientação, de diálogo, de conversa, sem abertura de processo administrativo, sabem do que eu estou falando. E é da mesma forma que eu trato o diretor escolar, porque ele é um servidor público regido pelo estatuto da nossa prefeitura, né? Nesse caso específico, secretária, o assédio moral, ele se caracteriza pelo abuso repetitivo, né? É isso. Como caracterizar isso, ou como descaracterizar esse fato baseado numa rotina de trabalho? Quando a secretária chega aqui e diz que a diretora tem a responsabilidade de chamar o servidor para ajustar horário, para ajustar, enfim, a conduta dentro quando que se descaracteriza uma situação de conduta inadequada, no caso aí da diretora que está colocando, qual vai ser a defesa ou como se consegue colocar isso como uma conduta normal de trabalho? Primeiro, eu preciso saber qual é esta denúncia que foi gravado o vídeo. Isso não chegou na secretaria. Então eu estou aqui fazendo a pergunta imaginando que a secretária já tem conhecimento dessa denúncia que ela menciona no vídeo ontem. Eu não tenho conhecimento, eu não sei de que servidor se trata, sobre que situação se trata. Eu estou aqui hipoteticamente apresentando as situações que eu vivencio. Só para explicar, então, você falou sobre todos os procedimentos que são feitos quando chega uma denúncia na secretaria. Então, nesse caso específico, não chegou nenhuma denúncia para você? Dessa que você ela não está sabendo de nada? Não. No ano passado, sim, eu atendi a Tânia em relação à escola e junto com os servidores foram pontuadas várias situações. E eu vou dar um exemplo.
A professora relatou que a sopa, por exemplo, vinha com pedaços de carnes maiores do que ela conseguiria dar para os bebês. E que ela já havia passado para a diretora isso, a diretora não conversava com as serventes e isso estava prejudicando o trabalho dela. Bom, a partir do momento que eu tenho essa informação, eu vou até a direção ou a equipe técnica, a diretora, na unidade para corrigir esse processo, para melhorar. Então, quando nós fizemos a mediação desse conflito, muitas vezes eles se resolvem nesses processos. Outros não. Outros eu preciso abrir sindicância. Mas, por exemplo, uma fala. Eu não gostei da sua maquiagem hoje. Oh, meu Deus, que maquiagem forte. Eu falei sem a intenção de ofender o outro, mas o outro se sentiu ofendido. E esse assunto, ele acaba no dia a dia do trabalho, porque na sua grande maioria, os servidores da educação passam 10 horas convivendo diariamente dentro de uma escola. Chegam às 7, saem às 5 e estão ali algumas vezes no seu horário de almoço também. E aí acontece, nós temos pessoas que chegam atrasadas e quem chega no horário fica chateado com aquele que chega atrasado. Eu vou dar um exemplo específico de uma unidade aqui. Voltamos do recesso na segunda-feira, as professoras se fantasiaram e organizaram toda uma recepção para as crianças ali na educação infantil. Não conseguiram colocar em prática porque naquela unidade faltou 5 pessoas. Então o diretor tem que dizer para a professora que se preparou, se organizou, não vai poder fazer, tu vai ter que ir lá na sala. E esses sentimentos, eles afloram dentro da unidade. Então o gestor ali, sim, ele tem um papel importante e eu defendo isso. Nós aplicamos, depois desse processo de seleção de diretor, avaliação institucional no ano passado. E nesta unidade específica, uma pergunta que se tratava sobre a diretora ética, responsável. Mais de 89% dos servidores que participaram disseram que sim, aprovaram a gestão dela. Então, a gente também tem que dar o direito da ampla defesa para esse servidor. Se tem alguma coisa acontecendo errada, nós vamos corrigir. Mas não é dessa forma. Eu não acho prudente, aqui é uma opinião minha como secretária, eu jamais adoto postura de constranger ou divulgar ou situações relacionadas aos servidores. A minha postura é e sempre será de diálogo com toda a rede, não só com diretores, mas também com todo mundo que me procura no Instagram, no WhatsApp, no mercado, nas redes sociais ou até mesmo aqui na rádio, quando mandam perguntas, eu sempre tento atender todo mundo, porque quando manifestam ali alguma situação, há um problema que precisa ser resolvido. Às vezes grave, às vezes é uma resolução de conflito do cotidiano, que faz parte, Então, as relações humanas, elas são conflituosas e a gente precisa estar ali constantemente trabalhando nisso. Eu volto a dizer o seguinte, o que me causa é que a diretora do Sinceb disse textualmente que várias denúncias chegaram ao conhecimento da diretora, da secretária. E a secretária acaba de dizer que isso não é verdadeiro, então que não. No final, em relação a essa situação. Em relação a essa situação, até porque eu não sei qual é a situação, então eu não posso dizer para você se ela já foi uma situação mencionada em alguma reunião ou não. Eu não sei. Ela diz chegaram em relação à atual diretora do educandário. Acontece mesmo. A gente recebe, por exemplo, assim, a monitora foi remanejada da minha sala. Eu não quero essa monitora para trabalhar comigo, eu quero a outra. Então, isso é uma denúncia que chega na secretaria. A diretora não quis assinar o meu estágio de educação física porque a prefeitura não tem convênio com aquela gestão. Essa é uma denúncia que chega, mas nem todas as denúncias que chegam são encaminhadas para processo administrativo, até porque é um gasto para o poder público o processo administrativo. O servidor, ele é afastado por até 60 dias, é preciso contratar outro servidor para substituí-lo lá naquela unidade. Pessoas são direcionadas para essa comissão processante. Nessa comissão processante, elas, pelo trabalho além que elas desenvolvem, há uma gratificação sendo paga, então isso envolve também recurso público. Então, preciso ter seriedade e materialidade, acima de tudo, para encaminhar a abertura de um processo para a comissão, Então, eu preciso ter ali a materialidade, fazer as mediações, fazer a notificação. Fiz a notificação, não corrigiu o comportamento, aí sim, a gente abre sindicância e lá na sindicância todo mundo é ouvido pelos advogados e o Sinceb presente e aí chega-se num parecer. Só corrigindo, ela falou chegaram ao sindicato. Desculpa, eu falei a secretaria, não é verdadeiro, é ao sindicato, só para corrigir. Só vou tratar desse caso específico porque de certa forma, da forma como até você falou sobre a questão da diretora do educandário, de certa forma, agora eu estou tentando imaginar que, por exemplo, o que a presidente do sindicato falou, de certa forma, expôs
né, expôs uma situação contra a diretora do Educandário, sendo que nem, como você falou, nenhum tipo de procedimento foi aberto nesse momento. O que a secretaria vai fazer? A secretaria vai até o Educandário? O que a secretaria pretende fazer diante disso? Sim, o primeiro passo hoje é estar lá naquela unidade, porque desencadeou... Você vai lá hoje? Vou lá. Desencadeou um processo de conflito entre os próprios servidores. Quem foi? Falaram o quê? Porque se você acompanhar, inclusive, o Instagram do Sinceb, você vai ver manifestações a favor e manifestações contrárias. Sim, sim. Então, assim, eu vi isso. então vira um conflito dentro da unidade. Além disso, também os diretores escolares de outras unidades, eles também se sentem desrespeitados e expostos. A responsabilidade de um diretor, ela é gigante na unidade. É ele não é o dono da escola, de fato, mas é ele o responsável administrativo, pedagógico e das relações com a comunidade escolar. É sobre ele que recai toda essa responsabilidade. Então, é atribuição dele conduzir e organizar aquele espaço. Então, agora eu preciso, primeiro, resolver esses conflitos que estão agora fervilhando nessa manhã e depois tomar conhecimento daquilo que foi denunciado para a gente entender aí o que pode, o que não pode ser feito, né? É isso então, Valdomiro? Estou satisfeito, viu, Ney? Estou satisfeito. Tá bom. Evidentemente, secretária, que teremos a consequência disso. Sim. E a partir do momento que a secretária vai se colocar a respeito do que está acontecendo, porque a fala da diretora é bastante forte, né? A secretária de Educação senta em cima das denúncias, né? Por isso que então são muitas denúncias, denúncia no plural, né? Então a gente vai esperar o seu levantamento ali no local exatamente para entender o que está acontecendo, é isso? Sim, muitas denúncias, como eu disse, chegam constantemente. Medidas administrativas sem processo administrativo também são realizadas, como orientação, olha, não converse dessa forma, seja mais maleável, né? E aí tem o outro lado também, né? Muitas vezes a gente recebe... e eu falo isso, nós temos perfil de trabalho de diretor, que é um perfil mais rígido e que é um perfil mais flexível. E eu recebo reclamações de ambos dos perfis. Ela devia ser mais dura, tem professor que falta, não recebe desconto. Não, ela é muito brava, a gente não consegue dialogar, ela não aceita nenhum tipo de atraso. Então, tem os dois lados e os dois lados aí, eles recebem reclamações. Então... Só minha última. Eu tenho notado que nesse caso aqui você está meio que navegando no escuro, não está sabendo exatamente o que aconteceu, né? É isso, né? O que de fato foi denunciado lá na unidade. Muito bem, agradeço aqui a Franciele Márcia Maia, secretária de Educação, e obviamente que quando tiver mais detalhes a gente vai entrar em contato com a secretária, ou a secretária certamente vai se pronunciar mais uma vez, né? E também quero aproveitar, né, para a gente falar de coisa boa aqui, então vamos finalizar aqui esse momento de conversa e dizer já em primeira mão aí que na semana de aniversário da cidade nós inauguramos então o CI no bairro Volta Grande, dentro do empreendimento Wall Shop. Então estamos aí finalizamos as contratações, os professores já estão lá realizando as matrículas e a gente vai fazer a entrega na semana de aniversário. Quantas vagas lá? Lá nós vamos chegar a 82 agora nesse primeiro momento. Então eram crianças que estavam na fila desde 2023, né? Então vai atender também as mães do shopping, né? E aí os nossos lá do bairro também. Como é que chama lá o... Lídia Terezinha Venturi, o nome do CI. Ok, parabéns então à comunidade que vai receber esse benefício aí da Secretaria de Educação.